Fala galera, beleza? Estamos na área com o Tá Ligado na Cidade. Tudo bem, pessoal? Se liga só que hoje o nosso tema é inédito, hein? A gente vai falar de história. A gente fala sobre a proclamação da República, um dos momentos mais importantes da história. O fim da monarquia e a modernização da política foram passos fundamentais para o surgimento de novas ideias de cidadania para o Brasil. E a família real, hein? Qual é o envolvimento dela nesse momento do país? Quem bate um papo com a gente é o historiador Diego Garcia. Tem ainda a participação da galera aqui. No quadro Tá na Rua, o repórter Vitor Krigor fez um quiz com curiosidades envolvendo a família real. E tem também o Câmara Repórter, que vai mostrar para você a ligação da nossa região com esse momento histórico. Tem ainda o Atividade Legislativa para te contar mais sobre os trabalhos da Câmara Municipal. Fica por aqui, tá ligado? Acabou de começar. Em 1889, ano que marcou a expulsão da família real e o fim do Brasil Império. Esses acontecimentos mudaram o rumo político do país e também trouxeram grandes consequências para a família Orleans e Bragança, que precisou voltar para a Europa. Mas quem eram os membros da realeza na época, o que motivou tudo isso e como essas histórias se misturam ao desenvolvimento do nosso país? Como, hein? Pois é, na história complexa. E quem ajuda a gente a responder essas e outras perguntas é o nosso convidado de hoje, o historiador Diego Garcia. Bem-vindo ao Tá Ligado. Prazer estar aqui. Prazer conhecê-los e prazer estar aqui falando um pouquinho sobre história. Desse assunto, né, professor, que a gente sabe que existe, tem um feriado marcando todo 15 de novembro, Sim. mas não é todo mundo que sabe, né? A proclamação da República, o que foi que aconteceu? Sei que o assunto é longo, a gente vai conversar sobre isso ao longo do programa, mas de uma maneira, assim, bem sintetizada, se for resumir aí o 15 de novembro de 1889, o que rolou? A transformação do Brasil no que nós somos, numa república, o último país, né, praticamente o único país da América a não se tornar uma república logo após a independência e, de um ponto de vista latino-americano, uma espécie de correção, né? A partir desse momento, todos os países da América Latina são repúblicas. Só o Brasil que não era, passamos a ser por meio de um golpe. Geralmente são golpes que fazem esses acontecimentos. Professor, tem a questão do imperador ainda na infância e ao mesmo tempo que tinha todo um contexto político também, até que na data, até que naquele 15 de novembro de 1889 acontecesse a proclamação da República, mas lá atrás, queria que você falasse um pouco a respeito do imperador ainda na infância. É bem interessante, o Dom Pedro II é um dos monarcas mais longevos da história, tá? E facilmente entre os 50 a mais, assim, 50 governos mais duradouros, né, de todos os tempos. E, assim, uma convergência, uma confluência de eventos que leva a isso. A gente tem que entender que as independências, elas são muito conflituosas e o Brasil é um dos poucos países que, na sua independência, não teve uma guerra declarada, né, uma guerra com muitos milhares de mortos. Teve luta, sim, teve mortes, mas muito diferente dos Estados Unidos, que enfrentou uma guerra contra a Inglaterra, do Peru, que enfrentou uma guerra contra a Espanha violentíssima. Só que isso deixa as coisas mal resolvidas. E essas coisas mal resolvidas, elas voltam a nos assombrar. Então, 10 anos depois da independência, o Brasil, que não estava plenamente criado na mente dos brasileiros, ele ameaçava se destruir, né? Então, eu costumo falar nas minhas aulas que se o Brasil fosse uma viagem de avião, esse seria um momento dos anos ali 1830 para 1840, em que a gente vive um nível de turbulência que falta um pouquinho só para o avião se rachar em um monte de partes, né? Então deve ter sido um medo muito grande para os passageiros desse avião, né? Isso se dá na forma das ameaças de fragmentação. Então, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pernambuco, Bahia, Pará, todos tentam se separar do Brasil naquele momento porque não se identificavam com o Brasil, com o governo do Rio de Janeiro que pretendia controlar o Brasil inteiro. E essa fragmentação, ela foi evitada por meio de muita morte. Então esse é o momento de guerras declaradas em que mais morreram brasileiros em toda a história, né? Então isso é uma coisa que tornou um período muito traumático, muito
amedrontador. As pessoas tinham muito medo do que estava acontecendo, de quanta morte mais poderia acontecer, e isso criou uma perspectiva de que isso acontecia porque ninguém entendia, ninguém se identificava com esses governantes que estavam no poder ali, da saída de Dom Pedro I, que morreu 3 anos depois em Portugal, o filho com menos de 10 anos de idade, né, em 1840 estava com 14 anos, e que o povo de alguma forma conhecia, né? Ele era filho do cara que fez a independência do Brasil. E, por outro lado, os senadores, deputados que mandavam no Brasil antes não tinham identificação nenhuma. Então, vamos dar uma chance para esse jovem, de repente dá certo, e acabou sendo aceito, né? Tem as suas consequências, mas foi assim que um cara, né, menor de idade foi considerado maior de idade aos 14 anos e mandou no nosso país por quase 50. Como o professor diz aí pra gente, né? Naquela época as pessoas conheciam. Mas será que hoje a galera ainda conhece? Será que todo mundo ainda tá com isso aí na ponta da língua? Estudou direitinho lá na escola? Bom, vamos trazer mais vozes aqui pra nossa conversa então, né? Agora a gente vai sair do estúdio para ouvir justamente a galera. Tá na hora do nosso quadro Tá na Rua. Dessa vez, o homem das massas, o nosso repórter Vitor Krigor, quis saber o que as pessoas têm de informação e o que elas imaginam que se passou na época, né? Ele fez um quiz com conhecimentos gerais a respeito da família real. Vamos conferir? Proclamação da República, uma data mega especial no calendário oficial do Brasil. É também o momento que marca a volta da família real para a Europa, e é sobre isso que o Tá na Rua de hoje vai falar. A gente preparou um quiz para testar o conhecimento da galera. Bora lá com a gente. Quero saber o seguinte, ó. A família real veio para o Brasil pois estavam fugindo de Napoleão Bonaparte, cansaram da Europa ou vieram passar férias num país tropical? Eu acho que eles vieram para passar férias no país tropical. Aí eu também sairia. Super disposta a participar com a gente, ela falou que estuda todos os dias da noite, lê livro de história, então ela vai saber a resposta. Vou saber. Qual é o seu nome? É Juliana. Juliana, vamos lá, tá preparada? Tô preparada. Então vamos lá, hein, Juliana? Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui, ó, simples. Durante o reinado do Dom Pedro II, a imprensa, ela era constantemente atacada, não tinha autorização para existir, ou ela era tão livre que até impressionava os outros países? Constantemente atacada. Essa é a sua resposta? É, Tem certeza disso? tenho. Tá valendo R$1 milhão. Vamos ver, editor, coloca aí, acertou ou errou? Ó, Márcia, responde pra mim o seguinte. Dom Pedro I e a imperatriz Leopoldina chegaram ao Brasil e decidiram comer A. Com as mãos, B. Com talheres ou C. Com rachis, aqueles palitinhos. Com as mãos mesmo. Tá certa da sua resposta? Com as mãos. E vamos ver se a gente tem uma primeira pessoa que acertou a nossa pergunta. Coloca aí, editor. De vinda da família real pro Brasil, a princesa Carlota Joaquina, ela raspou a cabeça, carecou, coringou. Quero saber o seguinte do senhor. Ela raspou a cabeça por que motivo? Por causa de piolho, porque ela sentia muito calor ou porque ela estava transtornada com o assédio da imprensa? Eu vou chutar calor. Calor? Você acha que ela não aguentou o calor do Brasil e falou, vou ficar careca? Eu acho que sim, mas não tenho certeza não. Vamos ver se ele acertou. Tomita, coloca aí na tela. Acertou ou errou a resposta? Acho que história não é a matéria preferida da galera daqui da cidade. Ainda bem que a gente está com a companhia do professor Diego Garcia, um excelentíssimo professor, tive a honra de ter aula com ele, um abraço. E acho que até o final do programa todo mundo vai saber um pouquinho mais sobre essa data tão importante da nossa história. Eu vou ficando por aqui, semana que vem tem mais Tá na Rua com alguma surpresa, alguma coisa inesperada. E é isso. Beijo, tchau, fui. Que show do milhão é esse? Exato.
Que show do milhão é esse? Meu Deus, já pode entrar para a família Bravanel, viu? Posso perguntar se está certo disso? Professor, a gente vai trazer aqui, não temos a ajuda dos universitários, mas temos a ajuda do professor universitário, de repente. Exato. Ele que ensina os universitários. Vamos lá, ele trouxe algumas perguntas ali, acho que foi uma? Não, foram duas, né? Que o sim. pessoal acertou, mas teve Sim. umas ali que ficaram sem resposta. Aham. Vamos começar ali pela essa questão da imprensa. Sim. Constantemente atacada, é o que todo mundo disse. Era atacada mesmo ou não era nada? Naquele momento, não. Dom Pedro II é famoso como um dos monarcas mais modernos para sua época. Então, tinha uma imprensa livre, efusiva e, inclusive, que questionava o imperador, que falava mal, ao contrário do seu pai. Então, quem sabe um pouquinho de história pode se confundir, porque tem um caso famoso de um jornalista assassinado em 1830, que era um crítico de Dom Pedro I. Mas Dom Pedro II era diferente e era visto como um monarca mais liberal e que permitia a imprensa, que era um grande patrono das artes. Eu costumo dizer que era um nerd, tanto na parte de gostar muito de novas tecnologias, de gostar de coisas modernas, de ser um cara tímido. Então, vários relatos falam que ele era um cara muito tímido. Ele trouxe, por exemplo, o daguerreótipo, que era uma espécie de fotografia bem inicial, e depois ele trouxe a própria fotografia, pode-se dizer, primeiro fotógrafo, primeiro brasileiro a falar ao telefone, e era fã da imprensa também. Olha aí. Muito bom. Tem muita curiosidade pra gente Muitas, saber dessa época, né? Sim. Na verdade, a gente ainda vai entrar, ficaram algumas outras questões em aberto também, mas a gente vai para um intervalo rapidinho primeiro. Só que você não sai daí porque eu Tá Ligado volta já já. Até já. De volta com Tá Ligado na Cidade, aqui na TV Câmara São José, com informações do Legislativo. Desta vez, a gente vai falar sobre a primeiríssima vez que uma Assembleia Constituinte se reuniu no Brasil. Foi há mais de 200 anos, em 3 de maio de 1823, ainda lá no Brasil Império. Apesar de ter gerado muitos debates, ela foi dissolvida pelo então imperador Dom Pedro I 6 meses depois, em 12 de novembro. No ano seguinte, em 1824, foi outorgada a primeira Constituição do Brasil. Essa Constituição já contava com vários conceitos discutidos pela Assembleia do ano anterior, como criação de universidade, trabalho livre e remunerado também. O texto manteve a escravidão e limitava o direito ao voto e à participação política da população com base na renda, mas garantia aos cidadãos brasileiros uma base como o direito à propriedade, às liberdades de expressão e religiosa e à inviolabilidade de domicílio. Difícil essa palavra, hein? Você viu? Treinei. Parabéns. De volta aqui então com o nosso entrevistado de hoje, historiador Diego Garcia. Professor, vamos só, antes da gente continuar o papo, voltar ali nas curiosidades do primeiro bloco. Carlota Joaquina raspou a cabeça pelo quê? Foi piolho mesmo, né? Piolho. Teve uma viagem aí longa de Portugal até o Brasil, 1808, e teve um ataque de piolho, então várias mulheres acabaram desembarcando em Salvador já com a cabeça raspada. Fala-se bastante disso. E a gente tem também a questão da escravidão, né? Não foi abordado ali, Sim. mas era uma realidade da época, inclusive que a gente ainda debate hoje, vale o parênteses, né? Que Isso. hoje em dia politicamente correto não é se falar mais os escravos, e sim os escravizados, né? Que eram pessoas escravizadas. Sim. Isso também teve interferência, teve algum papel político forte no momento da proclamação? Em qualquer momento da história do Brasil, né? Eu indico a obra do sociólogo Gessé de Souza, né? Ele tem um livro como A Escravidão Inventou o Brasil, e como historiador eu concordo que, assim, o Brasil é feito de escravidão. Infelizmente, não tem nada que a gente possa pensar que tem a ver com o Brasil e que não seja fruto direto da escravidão. Nesse ponto, pode-se até pensar que a escravidão não acabou de fato, porque teve a Lei Áurea, mas a gente vive as consequências da escravidão até hoje. Então, tudo tem muito a ver. Quando, né, o período da família real aí mais próximo da proclamação da República, o Brasil é o último país da América Latina a abolir a escravidão. É um país onde os donos de escravos lutaram, resistiram por mais tempo contra essa abolição. Inclusive, a nossa região do Vale do Paraíba foi
a última, basicamente. Então, assim, quando chegou a época da Lei Áurea, somente 5% dos brasileiros eram ainda escravizados, e esses 5% estavam concentrados em propriedades aqui no Vale. Inclusive, foi os donos de terra daqui, eles eram uma elite que ainda apoiava a continuidade da monarquia. Uma das últimas partes assim, de grupos poderosos que não tinham abraçado a ideia de tirar a monarquia e colocar a república. E eles se tornaram a favor da república por perderem seus escravos. São chamados republicanos do 13 de maio, porque por causa do 13 de maio, da Lei Áurea, eles se voltaram contra a monarquia. E qual era a posição, o momento, até antes, de fato, do 15 de novembro, do próprio imperador a respeito da questão das pessoas escravizadas? Como sendo um cara moderno, como a gente falou, ele naturalmente não seria a favor de algo tão absurdo. Então, enquanto havia um grande número de pessoas ricas, né, donos do dinheiro, que não viam como tocar as coisas no Brasil sem escravidão, por mais que ele fosse a favor de uma abolição, ele não podia impor isso. Então, tem até um podcast que eu gosto muito, que chama História Pirata, que é de amigos meus da faculdade, inclusive. Eles têm um programa só sobre a relação do Banco do Brasil com a escravidão, de como que o funcionamento financeiro do Brasil todo girava em torno da escravidão. Também girava em torno. Né? Assim, quando você ia da calção, garantia de um aluguel, de um empréstimo, de uma parcela de alguma coisa que você estava comprando, a mercadoria mais confiável era cabeças de escravizados. Olha só. Né? Então já fica a dica, inclusive a dica cultural para acompanhar o podcast aí que o professor. Como é o nome mesmo? História Pirata. História Pirata, fica a dica aí também do professor. E algo que ele trouxe antes, né, Marvin, que era a influência da nossa região neste momento todo, das pessoas que vivem na nossa região. A gente vai estar segmento. Vamos continuar nesse assunto agora, o nosso quadro. Exatamente. A gente chama agora o Câmara Repórter, mais uma vez com o Vitor Krigor, que vai trazer para a gente qual foi a participação, na verdade, o contexto da nossa região nessa época da proclamação da República. No Câmara Repórter de hoje, a gente bateu um papo muito interessante com o professor Felipe Lima. Ele falou um pouquinho sobre o movimento republicano que ocorreu no século XVIII aqui na região e também sobre um personagem muito conhecido, Rodrigues Alves. Ele que foi conselheiro da monarquia e acabou por se tornar o 5º presidente da República. Dá uma conferida. O movimento republicano, ele tem relação em São Paulo diretamente com o descontentamento da classe dos cafeicultores com a política imperial. Né? Você tem, inclusive, no ano de 1887, o lançamento de um livro famoso do Alberto Salles, A Pátria Paulista, defendendo um pouco esse emancipacionismo, né, do Estado em relação ao restante do Brasil, fruto desse descontentamento. Esse descontentamento se dá em grande medida por razões políticas, é claro, mas fundamentalmente econômicas, né? A gente tem que lembrar que no caso do Vale do Paraíba, a gente tem uma cafeicultura mais tradicional, mais antiga. Esse é dos primeiros locais em que a cafeicultura é desenvolvida, né? Ela vem nesse eixo Rio de Janeiro, São Paulo, a partir do Vale. É uma cafeicultura que depende grandemente da força de trabalho escravizada e, como consequência disso, dentro de um processo de gradual abolição, desde a Lei Eusébio de Queiroz até finalmente a Lei Áurea, os cafeicultores da região eles vão entendendo, né, de alguma maneira que estão sendo sabotados nos seus interesses, né, viam de alguma maneira esse processo abolicionista como algo que viria a prejudicar a economia local, e esse descontentamento da parte desses setores cafeicultores da região é que vão de alguma maneira empurrar eles como o grupo adesista, né, não são os republicanos históricos, mas adesistas, para a causa republicana, e aí sim vão tomar parte no movimento lá de novembro de 1889. E aí um caso emblemático, né, o monarquista Rodrigues Alves, né, que é daqui da região de Guaratinguetá, né, que inclusive viria a ocupar o cargo de presidente da província do estado, né, no período de 1887 e 1888. Ele é um monarquista histórico, mas vai aderir, né, será um adesista ao movimento republicano, em grande medida por conta dessas contradições que existem, entre outras coisas, com relação à causa escravocrata. Né? Mais tarde vai vir a ser
virá a ser um presidente da República, né, a partir de 1902 até 1906, tem um papel destacado, né, o presidente no período da revolta da vacina e também na época da assinatura do Convênio de Taubaté, né, que vai estabelecer uma relação, eu diria, um tanto quanto promíscua entre a cafeicultura paulista e o Estado, inicialmente São Paulo, depois o Estado brasileiro, né, uma cooperação de caráter um tanto quanto duvidosa, se fôssemos pensar em termos de hoje, né? Mas, de fato, pensar a relação do Vale do Paraíba com a monarquia e, posteriormente, com a República, envolve pensar, sem dúvida alguma, os interesses econômicos desses cafeicultores em torno da escravidão e como eles viam os interesses de São Paulo, e é óbvio que eles entendiam os interesses do Estado como sendo os dele, como eles viam esses interesses sendo respeitados pelo Império. Daí, retomo, né, aquela ideia do Alberto Salles de, já que vocês não nos respeitam, a gente separa. Pois é, né? Os interesses econômicos sempre ali, ao redor da nossa Exatamente. história, desde sempre e talvez até para sempre, né? Professor, a gente também não poderia encerrar essa nossa conversa aqui hoje, estamos quase no finzinho, mas sem falar sobre aquilo que a gente trouxe já na escalada, que foi, depois disso tudo, o exílio da família real. Queria que comentasse um pouquinho. Então, é uma coisa até curiosa, porque o povo brasileiro entendeu, pode-se dizer, que o povo brasileiro pelo menos aceitou bem a ideia de sermos república. Aceitou de maneira passiva, ficou ali esperando, conforme a república nos primeiros anos não se mostrou tão boa, não mudou a vida de ninguém como poderia ser esperado. Teve, inclusive, movimentos de revolta, gente que falava que era melhor na época do imperador, mas consolidou-se a república. Porém, a gente não tinha uma rejeição, ódio à família real, ou pelo menos não a Dom Pedro II. O povo estava muito acostumado com ele, fazia quase 50 anos, né? Então fazia parte da cultura, né? Ter o velhinho, o imperador ali, que pra época velhinho, né? 60 e poucos. E o povo, assim, se houvesse um movimento para, não, vamos virar república, mas deixa o imperador aqui, que o imperador é um patrimônio nacional, provavelmente o povo aceitaria pelas reações demonstradas. Mas provavelmente, como falamos, né? O governo o movimento republicano é um movimento golpista, né, um golpe contra a monarquia, um golpe contra a família real, e aquilo é uma revolução também, porque está transformando tudo. E aí, se é uma revolução que transforma tudo, porque considera o que saiu ultrapassado, como é que a gente vai deixar o símbolo do que saiu aqui junto com a gente? Sim. Isso tira a nossa legitimidade. Então, pediram até desculpas ao imperador, à família real. Olha, sinto muito, Dom Pedro, mas vai ter que ir embora, né? E vai ter que ir embora a família toda. Dom Pedro II não ficou bravo de ser deposto, de ser derrubado. Quem ficou foi a filha, porque daí a filha seria a próxima imperatriz, né, a princesa Isabel, e não teve esse direito. Agora, ele ficou um pouco magoado de ter que ir embora do Brasil, sim, mas entendeu, né, estava com a saúde bastante debilitada também, viveu pouco mais de 2 anos após deixar o Brasil. A sua esposa, Dona Teresa Cristina, faleceu na própria viagem de ida para a Europa, né? E tem até um caso de um príncipe Pedro Augusto, que era o neto mais velho de Dom Pedro II, e por ser o descendente masculino mais velho, ele achava que o trono seria dele, e ele já estava contrariado pelo fato de que não seria, se houvesse sucessão, seria da princesa Isabel, que era tia dele, e que teve um surto psicótico na viagem para a França, né? Ele ficou conhecido como um diagnóstico claro de esquizofrenia na família real, e tem algumas histórias interessantes desse tipo. Histórias longas, cheias de curiosidades, Ricas. cheias de detalhes. Infelizmente, um programa só não é o suficiente para a gente dar conta de falar tudo. Nosso tempo acabou, mas eu quero te agradecer muito, professor, por ter vindo aqui, por ter trazido tanta informação importante para a gente justamente informar e educar quem está assistindo. Prazer é Obrigado. meu, a gente ama história e quanto mais a gente puder difundir o conhecimento, mais feliz a gente fica. Seguimos. Perfeito, seguimos. Gente, nós vamos agora para mais um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta e olha só, tem o nosso quadro Atividade Legislativa trazendo informações aqui da Câmara. Fiquem aí.
Tá Ligado na Cidade está de volta e bora então falar dos trabalhos da Câmara Municipal de São José dos Campos? Bora! Chegou a hora do nosso quadro Atividade Legislativa. E mais uma vez, quem a gente recebe aqui é o nosso colunista de todas as semanas, Lucas Guerra. E aí, Agora que a gente bem-vindo. recebe o primeiro, Como é que tá, mais Thiago? uma Tudo vez. bem? E Tudo aí, certo, Mário, Guerra? como é que tá? Tudo tranquilo. Também na paz, avisando para as pessoas em casa, quando eles me olharem naquela câmera ali, não sei se está pegando certinho, vão ver uma manchinha aqui, eu tive um pequeno acidente gastronômico, então não reparem. entendi. Sabemos quem almoçou macarrão hoje. A gente não sabe comer macarrão, entendeu? Não, é porque o repórter tá com a roupa suja, não é isso. Mas você pessoal, chamou a atenção para um detalhe que ninguém tinha reparado, cara. Agora todo mundo vai olhar. Guerra, vamos então falar do nosso tema de hoje. A gente está falando aqui de um dos feriados que o pessoal gosta pela folga, mas que tem significado Um grande político e significado. histórico para o Brasil, que é o 15 de novembro, Proclamação da República. Você trouxe alguma legislação aí nesse contexto também pra gente? Isso, eu trouxe mais um contexto mais educativo, né? Obviamente, se a gente fala da gestão de um país, seja ele uma república ou não, a gente sabe que existem monarquias constitucionalistas, ou seja, aquelas que dependem de uma constituição, e a república também, ela é baseada num processo constitucional. A gente tem a Constituição Brasileira, a mais recente, de 1988, né? Sim. Desse processo nosso de redemocratização, e eu trouxe uma lei que é muito legal, que foi aprovada aqui na Câmara, que é para levar o estudo da Constituição para a sala de aula. Ou Excelente, seja, para as crianças estudarem. Mas às vezes eu faço esse dever de casa, eu me pergunto, faço essa pergunta para vocês, o que vocês entendem da Constituição? Eu lembro assim do artigo 5º, que fala que aquele é o principal, tem todos os deveres. Não sei se estou falando alguma besteira, né? Algum jurídico, não me julgue. Mas é difícil a gente falar assim, né, tão abertamente, a menos que seja um grande estudioso da Constituição, Sim. trabalha com isso todos os dias, é que são muitas questões tratadas ali. Artigos e Sim. incisos, eu não me recordo. A gente tem a noção do que se trata, né? Do que está sendo limitado ali, debatido, mas ali os artigos, Tudo, o conteúdo, tudo. as linhas. Mas é muito importante saber pelo menos uma diretriz, porque ali está traçada a nossa cidadania, a nossa gestão, e você conhecendo essas leis, ou essa lei inteira, como ela funciona, você consegue exercer muito melhor o seu papel de cidadão. Então, esse projeto aprovado na Câmara, a ideia é levar para a sala de aula um livrinho chamado Constituição em Miúdos. Sim. Eu vou pedir para o Tomita colocar na tela aí, agora sim, estava faltando, tinha tempo que eu não falava isso. Aí, A Constituição em Miúdos é um livrinho, ele é utilizado lá, existem... É com um linguajar bem infantil mesmo, para explicar para os alunos, as crianças, os jovens, toda a importância da Constituição, o que de fato está na Constituição, por que é necessário a gente aprender e, obviamente, mostrando situações práticas às vezes. Poxa, mas como que a Constituição interfere no meu dia a dia? Né? Ou seja, existem lá artigos fundamentais para exercer, digamos, o direito à sua liberdade, o direito à sua privacidade, o direito à vida e por que tudo é importante. Então, é numa linguagem fácil para que em sala de aula as crianças já consigam se transformar desde pequenininho no futuro um adulto consciente sobre os seus deveres, sobre os seus direitos, sobre o seu papel de cidadão. Bom demais, importante em todas as idades. Perfeito. Eu gostaria de agradecer. A gente já sabe que você é um amante dos videogames e agora conhece André. também a sua paixão pela culinária italiana. Eu vou assumir aqui que a culinária italiana é a que mais chama a minha atenção mesmo. Não tem jeito. Olha Um aí. macarrãozinho ali, um molhinho. Quem não gosta não tem coração. É isso. Galera, você que está acompanhando o programa, muito obrigado pela sua companhia. Tá ligado? Vai ficando por aqui, mas semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau.